Oi pessoal, eu sou a Lari e é uma felicidade ter você aqui comigo mais uma vez. E nós estamos aqui para mais uma devocional, para mais um momento que a gente dedica o nosso coração a Deus. Então vamos calar a nossa mente, calar as nossas vontades e vamos elevar o nosso espírito ao nosso Criador. A nossa devocional é feita em cima do livro Bom Dia, da Stormy Martin. E se você está gostando desse livro e você quer ler outros livros que podem te edificar na sua fé cristã, aqui no box de informações tem o link desse e de vários outros livros que realmente pode fazer você crescer aí, né? Na sua fé, chegar aí na estatura do varão perfeito. Podem te ajudar aí nessa caminhada. Eu já vou começar te pedindo também para você compartilhar esse vídeo com o máximo de pessoas possíveis, porque isso, além de ajudar o canal a crescer, além do YouTube entender que o conteúdo que eu trago aqui é relevante para vocês, ainda, né, a gente cumpre o ID de Deus na nossa vida, né? A gente compartilha as boas novas com todas as outras pessoas. Então, compartilha aí as boas novas, cumpra o ID de Deus, ajuda o nosso canal a crescer, venha fazer parte da nossa família. E vamos lá, a nossa devocional de hoje tem o título O Seu Dia da Expiação. E a autora Stormy indica que a gente leia durante o dia de hoje o livro de Levítico, capítulo 16, versículos de 1 até 34. E em Levítico 16:30, Deus diz assim: porquanto nesse dia se fará propiciação por vocês, para purificá-los. Então, perante o Senhor, vocês estarão puros de todos os seus pecados. O dia da expiação, Yom Kippur, era talvez o dia santo mais importante do ano para os israelitas. Era o dia em que o sumo sacerdote entrava na câmara mais interior do tabernáculo para oferecer sacrifício pelos pecados de toda a nação. O propósito desse sacrifício? A reconciliação de Deus com seu povo. O ritual descrito em Levítico 16 incluía o sacrifício de um boi e a aspersão de seu sangue sobre a relíquia mais sagrada de Israel, a Arca da Aliança. Incluía também a escolha de 2 bodes. Um deveria ser sacrificado, simbolizando o pagamento necessário pelo pecado. O outro, o bode expiatório, era libertado, simbolizando os pecados do povo sendo levados para o deserto. Por causa do sacrifício de Cristo por nossos pecados, todo dia é nosso dia da expiação. Diariamente, aceitamos que sua morte pagou os nossos pecados, que são levados para o deserto, onde nunca teremos de entrar. À luz dessa verdade, como você se aproxima de Deus em oração? Você se coloca diante do Senhor como alguém que Ele valoriza e ama? Ou abaixa a cabeça como se ainda tivesse de obter a aceitação que já lhe foi concedida? Se você age com hesitação, reivindique hoje o seu dia da expiação. Dirija-se a Deus com o coração aberto e agradeça por não haver nenhum obstáculo entre você e Ele. Amém. Glória a Deus. Aleluia. Então, gente, olha que texto maravilhoso, né? Ela diz aqui que o propósito do sacrifício, antigamente, no Antigo Testamento, era a reconciliação de Deus com seu povo. E não é diferente, gente. Quando Jesus morreu, assim que Jesus morreu, a palavra descreve que o véu do santuário que separava, né, ali só entrava o homem que tivesse santificado, o sacerdote, né, santificado, só ele entrava ali para poder fazer a expiação pelo povo, né? Esse véu foi rasgado de cima para baixo, então a gente subentende que Deus com as próprias mãos rasgou esse véu, porque a reconciliação entre nós e Deus foi feita ali naquele momento. E aí, gente, eu quero falar com uma geração de pessoas que realmente tem essa necessidade de aceitação. Nós somos uma geração que temos a necessidade de aceitação, né? Então, a gente tem um arsenal de informações, uma gama de informações até sobre a vida do outro na atualidade que a gente nunca teve anteriormente, né? E essa gama de informações faz a gente se comparar muito, faz a gente se colocar muito num grau de inferioridade, né? Faz a gente realmente fazer tudo para ser aceita. Então, tudo que a gente posta, tudo que a gente faz, tudo, a gente quer ser aceita, né? A gente tem essa necessidade de aceitação. Na nossa geração isso é muito latente, inclusive entre as crianças, que é uma geração já
diferente da nossa, mas a gente percebe que eles já nasceram nesse mundo de superexposição. E quando você tem uma superexposição, você também tem uma super comparação, né? Porque pensa, há poucos anos atrás, a gente não tinha essa noção de que a gente tem tão grande da vida do outro, né? Você vê que se tornou comum programas televisivos que colocam pessoas em uma casa pra gente ficar assistindo eles 24 horas por dia, porque é da curiosidade do ser humano a gente querer saber da vida do outro. Só que, na verdade, a gente nunca teve tanto acesso à vida do outro como a gente tem hoje em dia, né? E a gente tem que entender uma coisa na nossa cabeça, que quando a gente olha a vida do outro, a gente tá olhando o que o outro quer expor, né? Então a gente não pode se colocar nesse grau de comparação, porque isso faz a gente se sentir pequeno, isso faz a gente se reduzir, né? E quando a gente se coloca nesse grau de comparação, a gente, é óbvio, se sente sempre aquém, né? Porque a gente tá olhando sempre o outro como muito superior a nós. Se a gente tá comparando, a gente não se compara com o que é pior, a gente sempre se compara com o que a gente acha melhor, né? A gente julga melhor. Então, a gente sempre coloca o outro como superior a nós e isso a gente acaba se diminuindo. E quando a gente se diminui, a gente não tem essa noção exata do que a gente é, né? Do que a gente é em Cristo Jesus. E a gente acaba sempre correndo atrás dessa aceitação. É a aceitação do mundo, então a gente vai usar a roupa da moda, a gente vai expor as nossas coisas, independente, né, do que Deus peça pra gente, né? Porque a gente precisa ser aceito. Então a gente começa uma corrida aí de pecados, né? É a corrida do pecado, né? Porque realmente a gente começa a correr atrás de andar como o mundo exige que a gente ande, e não como Deus exige que a gente anda, né? E aí realmente a gente nunca vai se sentir aceita de verdade, gente, porque esse mundo não tem nada para oferecer pra gente. A aceitação não tem como vir desse mundo, sabe? Então, a gente tem que parar um pouquinho, colocar freio. De repente, se você tá muito entranhada nessas questões, para um pouquinho de assistir, para um pouquinho de ver redes sociais e se volta para a palavra, porque o seu reflexo verdadeiro está na palavra de Deus. E ali você vai ter a aceitação verdadeira, a aceitação completa, né? Que é a aceitação que já foi dada para você. E aí, quando a gente consegue se afastar um pouquinho disso, a gente começa a entender que realmente a gente já foi aceita. E é nessa hora que a gente consegue entrar em oração diante de Deus. Então você vê como todo o nosso posicionamento psicológico, emocional, da nossa criação, de como eram os seus pais, como você era como filha, né? Você tinha sempre necessidade de aceitação, você era muito reprovada pelos seus pais. Como foi a sua criação, né? Tudo isso te coloca numa posição diferenciada diante de Deus, né? Porque, é claro, a gente vai refletir para Deus o que a gente tem aqui, as relações que a gente tem neste mundo terreno, né? Então a gente reflete isso para Deus. E a gente não entende muitas vezes que Deus já nos aceitou. Quando ele mandou o filho dele para morrer por nós, ele já aceitou, ele já tinha aceitado a gente, né? Antes mesmo, né? Porque ele pegou o filho dele, o único filho dele, né? E mandou apostando em nós, porque ele já tinha aceitado a gente, né? Então ele mandou pra gente o filho dele morreu e ele voltou como primogênito, né? Ele veio como filho único e ele voltou como primogênito, quer dizer, agora ele tinha vários outros irmãos, né? E graças a Deus por isso, né? Que nós já fomos aceitas. E aqui na palavra de Deus diz assim, em Hebreus 4,16 diz assim: portanto, acheguemo-nos com toda confiança no trono da graça, para que recebamos misericórdia e encontremos o poder que nos socorre no momento da necessidade. Então, olha como a gente precisa chegar a Deus sabendo que nós já fomos aceitas. Olha isso. Quando a gente chegar no trono da graça com toda confiança, o autor de Hebreus diz assim, que nós vamos receber. Para que a gente chega com confiança? Para que a gente receba misericórdia. A gente sabe que a misericórdia é o motivo da gente não ser consumido por Deus. Então a gente precisa da misericórdia, né? Para que a gente receba misericórdia e para que a gente encontre o poder que nos socorre no momento da necessidade. Gente, então,
Olha como é importante a gente se colocar nessa posição de confiança, nessa posição de saber que nós já fomos aceitas. Não fica se comparando, minha irmã, não se compara com o que colocam nas redes sociais, não se compara com outras pessoas, com o que as pessoas querem expor, com o que elas querem mostrar da vida delas e com o que as pessoas querem que você veja, porque na verdade a gente sempre vai mostrar o nosso melhor ângulo, é óbvio isso, gente, a gente sempre vai escolher o nosso melhor ângulo. Qual o melhor jeito que eu saio na foto? É daquele jeito que eu vou me virar, é daquele jeito que eu vou me posicionar para aquele momento de fotografia. Então a gente tem que entender que o que a gente sabe da vida do outro, o que a gente conhece da vida do outro é o melhor ângulo daquela pessoa, mas que aquela pessoa também tem ângulos ruins, né, que o lado que não tá aparecendo na foto tem manchinhas, tem melasmas, tem, enfim, né, todas essas coisas, né, como todos nós, gente. Então a gente tem que parar de se comparar com o outro e a gente tem que ter confiança. Só que a nossa confiança não tem que estar nesse mundo, sabe? A nossa confiança, a gente tem que parar de correr atrás dessa coisa que se fala tanto hoje em dia, desse amor próprio. Não é que a gente não vai se amar, mas a gente tem que parar de correr atrás disso, gente. A nossa confiança tem que estar num só amor, no amor de Deus, no amor de um Deus que te criou, de um Deus que já te conhecia antes mesmo de você ser uma massa uniforme, né? Ali no embrião, né? Então, assim, antes de tudo isso, antes de você, ele sonhou com você, ele criou você, ele tem um plano para você, ele quer ver você bem. Então, assim, a gente tem que ter esse nível de confiança. E além de tudo isso, antes, né, até dele te criar, o que ele fez, né? Ele mandou o filho dele para morrer por você. Então, antes de você ter pecado, antes de você existir para o pecado, para esse mundo, Deus já providenciou a misericórdia dele na sua vida. Então, na nossa vida, a gente já foi aceita por Deus. A gente já foi, sabe, recebida como filhas de Deus. Então, tenhamos confiança nisso, que a nossa confiança esteja em Cristo Jesus, que a gente sinta-se aceita, receba a sua aceitação agora, recebamos a nossa aceitação, não a aceitação dessa sociedade, desse mundo que é passageiro. Nós somos peregrinos aqui. Vamos ser aceitas verdadeiramente no que nos reflete. O que nos reflete é a palavra de Deus. Nós somos aceitas nos céus, nós entramos diante do trono com toda a confiança e ali a gente recebe misericórdia, a gente recebe graça, a gente recebe força para lidar com todas as coisas. Deus supre todas as nossas necessidades. Então, minha irmã, sinta-se aceita, tenha confiança nisso, que Deus é com você, Ele já está contigo. Tudo na sua vida que você colocar ali diante desse trono, Deus fará o melhor para você. Tenha essa confiança, sinta-se aceita e pare de se comparar com as outras pessoas, porque todo mundo tem um lado maravilhoso, mas também todo mundo tem os seus lados ruins, assim como eu, assim como você, minha irmã. Então pare de olhar para o outro e achar que o jardim do outro, ele é mais verde, ele é mais florido, né? Coloque aí regue o seu jardim, cuide das suas plantas, tenha confiança em Deus para que Ele verdadeiramente venha te fazer aí crescer, né, nessa presença, para que Ele verdadeiramente possa suprir todas as tuas necessidades. Vamos orar? Obrigada, Jesus, por teres pagado o preço por meus pecados. Por meio daquilo que fizeste, eu fui reconciliada com Deus e jamais serei separada dele de novo. Ajuda-me a entender aos outros, ajuda-me a estender aos outros o amor e o perdão que me deste. Amém, amém. Graças a Deus, que a gente possa realmente estender a todas as pessoas todo esse amor que Deus nos deu, que a gente não tenha vergonha de levar o nome de Jesus Cristo, de levar a cruz de Cristo, né, e de levar a palavra dele para todas as outras pessoas. Minha irmã, se você foi edificada com essa palavra, assim como eu fui edificada com essa palavra, curte esse vídeo, compartilha ele com o máximo de pessoas possíveis. Se você é nova nesse canal,
se inscreve, ativa o sininho das notificações para você receber todas as boas novas da vida que eu trago aqui de Deus para você, para o teu coração. Aqui nesse canal a gente tem devocionais, a gente tem receitas, a gente fala de maternidade, a gente fala de criação de filhos. Então tem uma gama aí de assuntos, de beleza, de saúde, a gente fala de várias coisas, uma gama de assuntos que eu tenho estudado ao longo da minha vida, que eu tenho trabalhado e me debruçado sobre esses assuntos, que eu tenho vivido e que o Espírito Santo tem colocado no meu coração para traduzir tudo isso em conteúdo para edificar a minha, a sua, a nossa vida, a nossa jornada como peregrinas nesse mundo. Então, seja muito bem-vinda, muito obrigada por ter ficado aqui comigo até o final. Um beijo, até a próxima, se assim Deus nos permitir. Fiquem com Deus. Tchau!